Oi, gente, tudo bom? Vamos para os dois últimos capítulos. Vamos então para o nono capítulo do livro de Esté, uma história maravilhosa que desde o início vocês estão seguindo comigo. Eu espero que vocês estejam gostando, porque eu estou amando reler a história de Esté com vocês. E vamos lá. Vamos ver o que aconteceu, um decreto sobre outro decreto que vem após, certo? Os judeus matam seus inimigos. Ora, no 10º mês, que é o mês de Adar, no dia 13 do mês, em que a ordem do rei e o seu decreto estavam para se executar, no dia em que os inimigos dos judeus esperavam assenhorar-se deles, sucedeu o contrário, de modo que os judeus foram os que se assenhoraram, que os odiavam. Ajuntaram-se, pois, os judeus nas suas cidades, em todas as províncias do rei Assuero, para pôr as mãos naqueles que procuravam seu mal, e ninguém podia resistir-lhes, porque o medo deles caíra sobre todos aqueles povos. E todos os príncipes das províncias, os sátrapas, os governadores, os que executavam os negócios do rei, auxiliavam aos judeus, porque tinha caído sobre eles o medo de Mardoqueu. Pois Mardoqueu era grande na casa do rei, e a sua fama se espalhava por todas as províncias, porque o homem se ia tornando cada vez mais poderoso. Deus sempre levanta um dos seus para proteger o seu povo. Já percebeu, gente? Feriram, pois, os judeus a todos os seus inimigos a golpes de espada. Os judeus que feriu a todos os seus inimigos, certo? Matando e destruindo, e aos que os odiavam, trataram como quiseram. E em Suzã, a capital, os judeus mataram e destruíram 500 homens, como também mataram Parsandata, Dalfon, Aspata, Porata, Dália, Aridata, Parmasta, Arizai, Aridai e Vaizata. E os 10 filhos de Amã, filho de Amê, Data, o inimigo dos judeus, porém ao despojo, não estenderam a mão. Não quiseram tomar nada, só se defenderam. Nesse mesmo dia veio ao conhecimento do rei o número dos mortos em Suzã, a capital. E disse o rei a rainha Esté em Suzã, a capital: os judeus mataram e destruíram 500 homens e os 10 filhos de Amã, que não teriam feito nas demais províncias do rei. Agora, qual é a tua petição? E te será concedida. E qual é ainda o teu rogo? E atender-se-á. Respondeu Esté: se parecer bem ao rei, conceda-se aos judeus que se achem em Suzã, que façam ainda amanhã conforme o decreto de hoje, e que os 10 filhos de Amã sejam pendurados na forca. Então o rei mandou que assim se fizesse, e foi publicado um edito em Suzã, e os 10 filhos de Amã foram dependurados. Os judeus que se achavam em Suzã reuniram-se também no dia 14 do mês de Adar, e mataram em Suzã 300 homens. Porém, ao despojo, não estenderam a mão. Despojo, quer dizer, as coisas deles, as riquezas deles não interessavam ao povo judeu, que eles eram um povo próspero, Deus nunca deixava faltar nada. Eles não tinham essa intenção que Amã tinha, só foi mesmo para se defender, Então foi algo que foi assim, teve que cumprir, porque o povo judeu não queria matança, não queria nada disso, porque Deus não se alegra na morte de ninguém, porém Deus permite, a defesa. E foi assim feito o povo judeu. A festa de Purim. Vamos continuar, vamos ver o capítulo 9 como se encerra. Da mesma sorte, os demais judeus que se achavam nas províncias do rei se reuniram e dispuseram em defesa das suas vidas e tiveram repouso dos seus inimigos, matando dos que os odiavam 75.000. Muita gente, gente? 75.000. Porém, ao despojo não estenderam a mão. Sucedeu isso no dia 13 do mês. Deixa eu virar aqui, trocar as mãos. Do mês Adar. E no dia 14 descansaram e o fizeram dia de banquetes e de alegria. Mas os judeus que se achavam em Suzã se ajuntaram no dia 13, como também no dia 14, e descansaram no dia 15, fazendo dia de banquetes e de alegria. Portanto, os judeus das aldeias que habitam nas cidades não muradas fazem do dia 14 do mês de Adar dia de alegria, de banquetes e de festas, e dia de mandarem porções escolhidas uns aos outros. Mardoqueu escreveu estas coisas e enviou cartas a todos os judeus que se achavam em todas as províncias do rei Assuero, aos de perto e aos de longe, ordenando-lhes que guardassem o dia 14 do mês de Adar e o dia 15 do mesmo
todos os anos. Como os dias em que os judeus tivessem repouso dos seus inimigos, e o mês em que se lhes mudou a tristeza em alegria, e o pranto em dia de festa, a fim de que os fizessem dias de banquetes de alegria e de mandarem porções escolhidas uns aos outros e dádivas aos pobres. O versículo 22 foi o relato do porquê guardar esse dia, o significado, né? E os judeus se comprometeram a fazer como já tinham começado e como Mardoqueu lhes tinha escrito. Porque Amã, filho de Amedata, o Agagita, o inimigo de todos os judeus, tinha intentado destruir os judeus e tinha lançado isto é, a sorte, para os assolar e destruir. Mas quando isso veio perante o rei, ordenou ele, por cartas, que o mau intento que Amã formara contra os judeus recaísse sobre a sua cabeça e que ele e seus filhos fossem pendurados na forca. Por isso aqueles dias se chamaram Purim, segundo o nome Pur. Portanto, por causa de todas as palavras daquela carta e do que tinha testemunhado nesse sentido e do que lhes havia sucedido, os judeus concordaram e se comprometeram por si, sua descendência e por todos os que haviam de unir-se com eles, a não deixarem de guardar esses dias, conforme o que se escrever a respeito deles, e segundo o seu tempo determinado todos os anos. Uma pausa. Se você vê, ainda hoje tem até relatos de pessoas que moram lá em Israel, que são israelitas, que se casaram com israelitas, seja homem ou mulher, eles guardam nesse dia de Purim, chamado Festa do Purim, e eles mostram o significado, quer dizer isso. Quando você vê assim, na televisão relata, hoje é dia da festa do Purim, lá em Israel, é por conta disso, tá? Você encontra isso no livro de Esté, capítulo 9. Ok, gente? Vamos lá. E a fazerem com que esses dias fossem lembrados e guardados por toda geração, família, província e cidade, e que esses dias de Purim não fossem revogados entre os judeus, e que a memória deles nunca perecesse dentre a sua descendência. Então a rainha Esté, filha de Abiail, e o judeu Mardoqueu escreveram cartas com toda a autoridade para confirmar esta segunda carta a respeito de Purim. E enviaram-nas a todos os judeus, às 127 províncias do reino de Assuero, com palavras de paz e de verdade, para confirmar esses dias de Purim nos seus tempos determinados, como o jejum, como o judeu Mardoqueu e a rainha Esté lhes tinham ordenado, e como eles se haviam obrigado por si e pela sua descendência no tocante a seus jejuns e suas lamentações. A ordem de Esté confirmou o que dizia respeito ao Purim, e foi isso registrado nos anais, que era dizer, nos escritos dos reis, que guardam até hoje em seus reinados, né? Então, gente, é uma história maravilhosa. Mardoqueu orientou a sua prima, desde então a permanecer firme como judia, e ele também, na consequência e sequência de todos esses atos, sobre de Amã, dele permanecer firme, Deus permitiu ele também estar perto dela de volta, né, dessa única parentela, que ele era a sua única parentela, ela era sua única parentela, estarem junto no reino, né, junto com Assuero. E é maravilhoso isso, Deus permitiu os dois ficarem juntos novamente, né, e com certeza ela tinha muita falta e saudade dele, do seu parente querido que a criou, e ele também vice-versa. Então isso é maravilhoso. Próximo capítulo, estaremos encerrando o livro de Esté. Beijinho.